Oi, eu sou a Natália, esse é o Napolitano com o meu pé, e hoje eu quero falar um pouco sobre O Visconde Partido ao Meio, do Ítalo Calvino. E eu não tenho aqui agora, nesse momento da minha vida, a minha edição brasileira, está emprestada para um amigo, mas eu tenho a minha edição em italiano. E, bom, O Visconde Partido ao Meio. O que falar sobre esse livro? É um livro que, por mais que você saiba a premissa da história, você não faz a menor ideia do que vai acontecer na história. E eu acho isso sensacional. Porque o que acontece? Tem esse Visconde, o Medardo, é esse o nome dele? Eu não lembro mais o nome dele. Existe esse Visconde, o Medardo, e ele foi pra guerra, então a história começa já na guerra. Ele tá lá andando em cima do cavalo dele pela guerra e ele vê urubus e... na verdade, urubus? Enfim, algumas aves aí passando pela cabeça dele, então que significa que ele sabe que ele tá chegando perto do campo de batalha. E ok, né? E aí acontece um certo momento ali no começo da história que o que acontece? Acontece que a gente acaba descobrindo que eles são meio que atacados, se não me engano. É uma guerra, né? Então uns atacam os outros. E o que acontece depois disso foi que o Medardo é encontrado no meio dos corpos ali, só que é encontrado só metade do corpo do Medardo. Então, e aí o que fazer com isso, né? Eles dão um jeito de arrumar ele assim, a metade dele, e mandam ele de volta pra casa dele. Acabou a guerra pra ele. E aí ele volta pra casa e quando chega lá, fica todo mundo muito espantado, porque, meu Deus, é um cara partido ao meio, é um cara, metade de um cara só, a metade desse Visconde. Só que isso não é o que mais surpreende nele. O que mais surpreende nele é que ele é completamente mau. Ele mata passarinhos, ele corta todas as frutas boas na metade, e ele começa a botar fogo no lugar onde eles moram. Todo mundo começa a temer e a ter muito medo do Medardo. E aí fica aquela coisa de todo mundo tem medo dele. Tem algumas pessoas que acreditam que aquela pessoa ali não é o Medardo de verdade. Eles querem saber o que aconteceu na guerra para ter acontecido aquilo. E aí a história vai caminhando e você se perguntando o que está acontecendo aqui, gente, socorro. Mas enfim, aí acontece uma outra coisa, aparece uma outra figura aqui na história, e aí que as coisas esquentam pra valer. Eu não quero contar quem é essa outra figura, na verdade me contaram quem era, né, quando eu tava começando a ler, e não estragou nem um pouco a alegria e a experiência que foi ler esse livro, mas eu não quero contar pra você, porque vai que estraga pra você. Mas aparece uma outra figura aqui, e aí você começa a criar várias ideias na sua cabeça sobre por que aquela figura apareceu, o que vai acontecer agora e o que eles deviam fazer. Mas eu vou dar uma dica pra você. Tem um certo momento aqui no livro que o Medardo ele chega para um médico que mora ali com eles e fala: doutor, como é possível que eu sinta falta, que eu sinta dor na minha perna que não existe mais? É uma das minhas partes favoritas. Eu adorei esse livro. Ítalo Calvino, foi meu primeiro livro do Ítalo Calvino que eu li, então foi demais o jeito que eu comecei a descobrir Ítalo Calvino. Se você nunca leu, vai fundo que você vai gostar muito desse livro, vai ser muito divertido. Não sei, gente, se você manja de ler em italiano, o Il Visconte di Mezzato é muito fácil de ler, é muito tranquilo. A única parte meio difícil de ler é o começo mesmo, o primeiro capítulo, porque tem muitas palavras de guerra, assim, tem Timitara, que eu não sabia nem como que era, que existia essa palavra em português, não sabia. Eu procurei no dicionário e eu não sabia, nem pela palavra em português, eu não sabia o que era a coisa, entendeu? Então eu acho que a única parte chatinha de ler em italiano esse livro é esse primeiro capítulo, mas o resto é muito mais tranquilo, a leitura flui. Eu leio um pouco mais devagar em italiano, mas foi muito tranquilo de ler, eu acabei lendo bem rápido, é muito, muito gostoso de ler. E eu recomendo muito mesmo. Tem uma edição da Companhia das Letras, é pequenininho assim também, e tem um homenzinho partido ao meio, assim.
E é legal que essa parte que eu não contei pra vocês, aqui na capa do livro em italiano, meio que você leva um spoilerzinho. Não é spoiler isso, né? Mas enfim, eu tô lidando isso como se fosse um spoiler, mas não é. Mas aqui na capa em italiano dá pra ver bem o que acontece nessa parte nessa outra figura que eu falei pra vocês que parece. Enfim, é muito, muito legal. É como se fosse uma história que um avô conta pra uma criança, assim. Aliás, quem conta a história é um cara que a gente descobre que ele tá lá no meio da história, e quando a gente descobre quem é ele, as coisas ficam quentes. Fica muito legal, muito mesmo. Enfim, gente, eu sou muito adepta a esse livro, eu gosto muito dele. Então eu vou parar de falar por aqui, porque senão eu vou ficar falando sobre ele o tempo todo, só vou ficar dando elogios, não vou acrescentar nada à experiência de leitura de alguém. Só que eu tô descobrindo umas coisas bem legais sobre esse livro agora, então no blog vai ter um pouco mais, falando um pouco mais dele, da história, do contexto da história dele, tá bom? Um beijo pra você.